E aí, meus aluninhos, beleza? O Sistema X de xadrez escolar traz hoje para vocês uma coisa que muita gente não sabe que existe no jogo de xadrez, que são os tipos de empate. Igual numa partida de futebol, por exemplo, que um time pode ganhar, perder ou empatar, no xadrez nós temos a mesma coisa. Sim, às vezes empatar pode não ser ruim. Acreditem, às vezes pode não ser ruim. No jogo de xadrez, quando nós ganhamos uma partida, nós marcamos um pontinho. Quando nós empatamos uma partida, nós marcamos meio pontinho. Às vezes o meio pontinho é bom, às vezes é importante. E quando nós perdemos, nós marcamos 0 pontinhos. Nossa, não é para chorar não, hein? Mas vamos lá. Antes da gente falar dos nossos empates, você que mirou esse QR Code e veio até o nosso vídeo aqui, nós vamos lembrar do checkmate. Por quê? Nós vamos lembrar da figura do guarda e do caçador. E nós vamos falar um pouquinho dessa figura também nos tipos de empate. Ok? Para o nosso primeiro empate, nós vamos falar sobre empate por insuficiência de peças ou falta de material. É quando não tem pecinha para dar checkmate. Ó, tem muito pouquinho, tá ruim. A gente vai ter peças que não vão conseguir dar checkmate no rei do adversário. Por exemplo, nós já aprendemos que um rei não pode atacar o outro nunca, né? E aí, quando nós temos só 2 reis no tabuleiro, empatou. Como é que um rei vai atacar o outro? Vai atacar de longe? Vai jogar uma pedra no outro de longe? Não tem como, né? Então, temos aqui, ó, rei preto, rei branco, só sobraram os 2. Empate por falta de peças, ou insuficiência de peças, ou insuficiência de material. O nome que vocês quiserem tá certo, tá bom? Vamos colocar aqui agora um cavalinho, o nosso pocotó. Nosso cavalinho, se nós pegarmos esse rei preto aqui, vamos botar ele lá no cantinho do tabuleiro. Vamos pegar o nosso outro rei, vamos botar ele lá para tentar ajudar, né? Aqui o nosso reizão vai fazer a figura do guarda. Olha que ele está guardando essas 2 casas. Vamos botar o cavalo para fazer a função do caçador. O nosso caçador atacou o rei, mas o rei tem para onde fugir. Então vamos mudar ele de posição. Atacou o nosso caçador. Atacou o rei e ele continuou tendo como fugir. Vamos trocar um pouquinho. Vamos colocar esse rei do lado de cá e agora esse cavalo do lado de cá. Olha o caçador atacando. Olha o rei fugindo. Ok? Então, rei e cavalo contra rei não tem como dar checkmate. Ou seja, foi jogar o jogo, chegou lá no finalzinho, sobrou o rei e o cavalo, estica a mãozinha, cumprimenta o seu adversário e bora para outra partida. Vamos para mais um tipinho agora de empate por falta de material e insuficiência de peças. Bispo e rei contra rei. Por mais que o bispo seja uma peça muito veloz, poderosa às vezes, quando ele está só com o rei, ele é ruim, fraquinho, só ele e o rei, ó, não ganha, não vai dar nada, vai ficar aqui até amanhã e não vai ter checkmate. Observa que ele está atacando aqui, o nosso caçador atacando o rei, olha o nosso guarda trabalhando aqui, mas olha o rei preto, ó, tranquilão, desfilando pelo tabuleiro, tranquilão, e não vai ter checkmate nunca. Vamos botar o rei lá do outro lado. Vamos imaginar o nosso caçador aqui agora, o nosso guarda, desculpa. E agora vamos botar o caçador aqui. Aqui, até mais perto. Observa que o caçador atacou o rei. Observa que o guarda ajudou. Só que o rei, ó, tranquilão, foi para o lado. Beleza? Vamos relembrar então? Vamos colocar aqui no meio do tabuleiro para a gente poder relembrar. Rei e rei contra rei. Empate. Vamos colocar agora um cavalinho. Rei e cavalo contra rei. Empate. E, por último, rei e bispo contra rei. Empate. Empate por insuficiência de peças. Beleza?
Bora pro próximo empate? Então, vem comigo pra gente ver o nosso próximo empate. Nós vamos falar agora sobre empate por comum acordo. Ou seja, quando dois jogadores combinam que a partida vai terminar em empate. Eles podem combinar antes da partida começar. Ué, como assim? Não vai nem jogar? É, mais ou menos assim. É o seguinte, por exemplo, estamos jogando, dois jogadores vão jogar a última partida de um campeonato. E se eles empatarem aquela partida, os dois vão classificar para um próximo campeonato. Eles combinam um empate, levantam um dedo, o árbitro chega, nós empatamos. Ou então, eu estou jogando contra o meu adversário e se eu empatar eu vou ser campeão. Às vezes eu, no meio do jogo lá, ganhei uma pecinha do meu adversário, viro para ele, você aceita o empate, ele vê que vai perder, ele aceita o empate e eu não corro riscos, ó, fico de boas. E aí, empato, sou campeão, levanto o troféuzinho, feliz da vida. Esse é um outro tipo de empate. E isso não é uma coisa ruim, isso vale no jogo de xadrez e isso é muito importante. Então, se o empate for uma coisa boa para os dois jogadores, eles podem aceitar o empate. Em torneios profissionais, assim, aqueles quando a gente já está muito grande no xadrez, já é muito bom e começa a disputar super torneios, às vezes os jogadores não, o tabuleiro está cheio de peças, com muitas peças, mas eles acham que o empate vai ser bom, eles não querem se desgastar, ou ele está com medo do adversário, o adversário também está com medo dele. Ai meu Deus, eu estou com medo. E aí eles podem combinar um empate, não tem problema, isso é válido. E um último tipo de empate por comum acordo, que também é quando os jogadores percebem que a partida só vai terminar aqui se o adversário fizer uma coisa muito ruim. Por exemplo, se ele ficar aqui atacando a torre, vai chegar uma hora que não vai acontecer nada, ninguém vai errar, porque tá muito difícil de errar aqui. Ó, atacou aqui, ele vai ter que fugir, e aqui não vai acontecer nada, ó. E aí vamos ficar aqui até amanhã e ninguém vai ganhar esse jogo. Beleza? Empate por comum acordo. Bora de novo pro próximo empate. Agora nós vamos falar sobre empate por repetição. É quando a gente tira uma... Vamos imaginar que a gente tira uma foto do tabuleiro. E essa foto saiu com uma imagem. E nós fizemos lances, ou um lance, ou dois lances, ou três lances. Tiramos outra foto do tabuleiro e ela saiu com a mesma imagem, como se fosse a mesma foto. Depois tiramos uma outra foto do tabuleiro e ela saiu com a mesma imagem de novo. Isso acontece de vez em quando no jogo de xadrez e a gente chama tripla repetição, ou seja, a posição se repetiu no tabuleiro 3 vezes. Olha esse exemplo aqui. Nosso rei branquinho aqui, ele está imaginando que ele está tranquilão, porque ele olhou assim, eu tenho aqui uma dama, eu tenho meu cavalinho, eu tenho mais uma torre, eu tenho 2 soldadinhos aqui, meus peõezinhos para me ajudar, estou muito melhor no jogo. Só que o nosso rei preto aqui, que está tremendo de medo, é a vez do time dele. Quando ele viu que era a vez do time dele, ele, opa, acho que a gente pode fazer um empate aqui por tripla repetição. E nesse momento, ele bota a dama aqui. Observe que esse rei vai ficar preso nessas casinhas aqui, ó. Vai ficar presinho aqui. E ele vai fugir e eles vão ficar aqui até amanhã. Vão ficar andando, esse rei não vai sair desse cantinho aqui. Em algum momento vai repetir a posição. E quando repetir 3 vezes, 3, o dedão também conta. Repetir 3 vezes, a partida vai empatar. Ok? Na escola acontece muito quando um aluninho faz uma coisa, o outro, eles vão repetindo. As crianças, quando estão começando, elas vão repetindo. Eu sei, vocês vão repetindo mesmo. Acontece em todos os lugares. As crianças ficam repetindo o movimento. Repetiu 3 vezes, empatou o jogo. Beleza? Próximo empate? Bora. Vem comigo pro próximo empate. Vamos falar agora sobre empate de 50 lances.
A gente fala até 50 lances por rei solitário, tem gente que vai falar empate de 50 lances, mas é empate por 50 lances. Ou seja, quando nós temos somente o rei no tabuleiro, nós temos só o rei, não tem mais nada. Cada vez que eu andar com o nosso rei, eu vou contar 1. Então, andei uma vez com o rei, 1. Andei mais uma vez com o rei, 2. Andei mais uma vez com o rei, 3. Quando eu andar 50, ó, 50, hein? É isso tudo mesmo. Tem que contar. Tem que contar para o seu amiguinho escutar. Você não vai gritar na sala de aula, não. Por favor, hein? Conta baixinho, mas que o seu amiguinho escute. E aí você vai contando. Contou 50 vezes, a partida empata. Olha o nosso exemplo aqui. Nós temos cavalo e bispo e rei contra rei. É o checkmate mais difícil que existe. Muita gente não sabe. No nível iniciante as pessoas não sabem. No nível profissional tem jogador profissional que não sabe esse checkmate. Eles não conseguem usar o guarda e o caçador para atacar o rei. Então, muito difícil esse checkmate. Então, muitas das vezes, quando tem um bispo e um cavalo, vai acabar por empate por 50 movimentos. As criancinhas, vamos tirar aqui agora, vamos colocar uma torre. As criancinhas, quando estão começando, ainda não conseguem, alguns ainda não sabem dar um checkmate com uma torre só, usando ela como caçadora e o rei como guarda. Elas vão fazer jogadas e vão andar e vai acabar dando 50 movimentos, quando não sabe. E às vezes tem uma dama e também a criancinha não sabe como dar o beijo fatal com a dama. E aí o adversário vai fazer 50 movimentos com o rei, vai esticar a mão, parabéns, empatamos, bora para outra partida. E agora, bora para o próximo vídeo de empate. No nosso último tipo de empate, nós vamos falar sobre empate por afogamento. Não é o rei que não sabia nadar, caiu na piscina e morreu afogado, não, hein? Aqui é o seguinte, nós aprendemos lá atrás, lá quando a gente falou do rei, que tinha uma regra de ouro do rei, que o rei nunca poderia se movimentar para uma casa ameaçada. Então, neste momento, o time preto joga erradamente, coloca a dama aqui. Essa dama, ela tinha que fazer a função do caçador, mas observa que ela vai fazer a função do guarda. Ela vai atacar esta casa. Observa que o rei preto faz também a função do guarda. E aí, olha aqui, o rei branco não pode vir para cá, não pode ir para cá e não pode ir para lá. Ele não tem nenhuma casinha que ele pode se movimentar. Neste momento, nós vamos dizer o seguinte, essa partida empatou foi empate por afogamento. Vai ter criancinha que vai pensar, mas se o rei não pode ir para lugar nenhum, é checkmate. Não. Regra de ouro do cheque. Para ser cheque, tem que atacar o rei adversário. Tem que ter o caçador atacando o rei. Ele tem que mirar lá no rei e atacar o rei. Nesse caso, eles só atacaram as casinhas em volta do rei. Mas é comum. Agora, o seguinte, tem uma coisa muito importante. Se nós tivermos alguma pecinha no tabuleiro que possa andar, não vai ser empate, porque ele vai poder andar com essa pecinha. Agora vamos botar um peãozinho aqui. Agora essa pecinha não consegue andar. Aí vai ser empate. Vamos dificultar um pouquinho mais. Vamos botar um cavalo aqui. E vamos botar uma torre preta aqui. Aí a gente pensa, não posso andar com o peão. Não posso capturar a dama aqui, porque olha, é uma jogada proibida. Opa, vamos botar até uma setinha vermelhinha aqui, ó. Jogada proibida. Ou seja, empate. Empate por o quê? Empate por afogamento, que ele faz assim. Então, empate por afogamento. Ok? Lembrando, partida empatou, muito importante isso. Meio ponto para cada jogador. Ok? Esses são os
principais tipos de empate. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau!